mais um TV Pet Show, o programa animal mais querido da TV cearense. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa de hoje está recheado de matérias incríveis. Confere só o que a gente preparou. Temos uma matéria com o Dr. Márcio Vasconcelos sobre cirurgias em animais idosos. E a doutora Miriam Marinho nos fala da importância de estarmos sempre atentos à saúde bucal dos nossos pets. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Gente, eu estou aqui com o Dr. Márcio Vasconcelos, que é médico veterinário, atua na área de oncologia e cirurgia. Tudo bem, doutor Márcio? Tudo bem. Olha, é um prazer a gente estar aqui de volta. O doutor Márcio já esteve com a gente falando sobre oncologia. Só que agora, doutor, tantas dúvidas surgiram essa questão da cirurgia, só que principalmente em cães idosos. Eu acho que os nossos animais estão vivendo mais. Só que quando chega o momento de realizar uma cirurgia num cão idoso, os tutores tremem. Por que é isso, doutor? Isso é um problema muito sério, realmente. É uma coisa que eu me deparo muito na nossa rotina, até mesmo porque eu trabalho com cirurgia geral e trabalho com cirurgia de pacientes oncológicos, e a grande maioria dos pacientes oncológicos são pacientes idosos. E realmente isso é um cuidado que eles têm muito grande, um temor muito grande. Por quê? Porque muitos desses pacientes são idosos, já são bem velhinhos, vamos dizer assim. E o que acontece? Eles têm muito medo de perder aquele paciente na cirurgia, né? De ter uma complicação, desse paciente não estar mais ali de uma forma muito rápida, e muitos deles têm esse pavor e acabam muitas vezes protelando cirurgias, que não é bem assim. Eu acho que precisa sim de algumas dicas para a gente acabar com esse temor que as pessoas têm da cirurgia. Doutor, você falou em protelar e me veio essa curiosidade. Já chega paciente aqui que com muito tempo precisando fazer a cirurgia e não faz por esse medo? Isso prejudica, doutor? Prejudica muito. É muito comum na nossa rotina de cirurgia nós encontrarmos pacientes que às vezes já têm uma enfermidade, e eu digo ortopédica, oncológica ou outras enfermidades, que o pacientezinho já sofre há muito tempo com aquilo e o tutor muitas vezes não fez o tratamento, não, lógico, porque ele não quer fazer. Porque parte daquele tratamento, ou o tratamento em si, envolve a cirurgia. E aí vem aquele temor de, eu posso perder o meu ente querido, meu animalzinho, né, que é membro da minha família, por causa de uma cirurgia. E prefere muitas vezes protelar esse procedimento. E aí esquece de uma pequena coisinha. Esse paciente pode se arrastar por muito tempo sofrendo, com dores, com problemas que poderiam já ter sido sanados há muito tempo, se ele for, lógico, muito bem planejado para realizar a cirurgia. Então é comum na nossa rotina encontrarmos hoje pacientes com problemas, por exemplo, oncológicos, com neoplasias, com tumores, que os tutores protelam demais, aquele tumor está crescendo, está diminuindo a qualidade de vida do paciente, e o tutor muitas vezes não faz a cirurgia justamente porque tem medo de perdê-lo. Mas o paciente está ali, lógico, dia após dia, com aquele sofrimento e vai se arrastando com o problema, né? Mas isso tem como ser resolvido quando ele é muito bem planejado, esse paciente. Por falar em planejamento, doutor, é diferente esse processo de antes da cirurgia ou pós-cirurgia com o animal idoso? É diferenciado? Como é que se dá esse processo, doutor? De um modo geral, eu sempre digo que qualquer paciente que vá fazer uma cirurgia, ele necessita ser planejado. No início, no dia da cirurgia e o pós-operatório desse paciente. Eu sempre digo que existe um tripé da cirurgia, e quando dessas bases elas não são bem harmoniosas ou não estão bem alinhadas, nós podemos ter problemas, e problemas às vezes até sérios. Tem que ser planejado? Tem. Por exemplo, você chega com um animalzinho no consultório que precisa de uma cirurgia, um animalzinho já idoso, então é importante que o cirurgião, por exemplo, que está atendendo aquele paciente, inicie todo um processo. E esse processo inicia no exame físico. Quando ele chega aqui, que vê as condições físicas do paciente, condição nutricional do paciente, né? O estado geral clínico daquele paciente. A partir daí, inicia-se uma segunda etapa,
né? Que etapa é? Planejar exames pré-cirúrgicos. E normalmente os pacientes idosos, eles têm que fazer exames de sangue para ver função renal e hepática, exames cardiológicos, tá? Exames de imagem para que você planeje melhor aquela cirurgia. Isso é uma fase, é a fase do exame físico, clínico e de exames. Quando você faz isso, você faz um primeiro planejamento, tá? E vê se, é importante, esse paciente tem ou não tem condições de ir à cirurgia. Ou seja, o objetivo desse planejamento inicial é minimizar os riscos cirúrgicos. Deixando claro que não é porque o tutor fez os exames, não existe o risco, que o risco é zerado. Não, ele não é zerado, ele é minimizado. Porque nós, cirurgiões, os anestesistas, conseguem se antecipar a possíveis complicações e já tentar minimizar ou resolver caso eles ocorram durante a cirurgia. A cirurgia por si só é uma outra etapa, o dia da cirurgia, a preparação daquele paciente, baseado em todos os exames que nós fizemos. Isso é uma coisa também. Então, o cirurgião já deve estar tudo planejado de todo passo a passo, como vai fazer, que material ele tem que ter, que equipamento tem que ter à disposição. O seu anestesista já tem que ter protocolos, equipamentos de anestesia e monitoração, já tudo à disposição para aquele paciente. Então, nós fizemos a primeira etapa de planejamento pré-cirúrgico e existe o planejamento cirúrgico. Passado essa fase, que é da cirurgia propriamente dita, quando você realiza ali a sua melhor técnica, dá o seu melhor, na verdade, para resolver a situação daquele paciente, vem a fase do pós-operatório, que é tão importante quanto. Muito importante. Que é tão importante. E aí, nessa fase, eu sempre digo para os tutores, entra o comprometimento do tutor. Aí é muito dele, porque não adianta você fazer a melhor técnica, o melhor preparo, o melhor planejamento, se, quando depender do tutor, isso muitas vezes em casa, no ambiente dele, aquele paciente não for feito as recomendações que foram ditas quando ele foi para casa. Né? Ou seja, muitas coisas da cirurgia ele pode colocar a perder, inclusive trazer complicações e até risco de vida para aquele paciente quando não segue as orientações e recomendações do cirurgião. Então, esse é um passo a passo. Quando a gente segue esse passo a passo direitinho, nós minimizamos os riscos e confirmo que a possibilidade de sucesso é muito grande. Doutor, vou fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que você vai ter uma ressalva, mas a pergunta é a seguinte. Baseado em todos esses cuidados, você sempre aconselha a opção da intervenção cirúrgica? Essa é uma boa pergunta e, assim, a palavra sempre é uma palavra muito forte. Por isso que eu disse que ia ter uma ressalva. Então, assim, não, nem sempre nós indicamos. Esse passo a passo que eu te falei, muitas vezes, nós temos que ponderar. O que vai dizer se... Sim. Se você fez esses exames, todo um acompanhamento no paciente, muitas vezes esse acompanhamento, ele é envolvido com outros profissionais, cardiologistas, nefrologistas, clínicos gerais e tudo. E se você colhe essas informações e descobre com essas informações que o risco cirúrgico é muito maior do que o procedimento em si que vai ser realizado, muitas vezes nós desconsideramos a realização da cirurgia e vamos iniciar outros tipos de tratamento. E aí você vai buscar alternativas, tá? Paliativas, algumas vezes, para minimizar o sofrimento daquele paciente e não correr o risco da cirurgia. Tá? Mas isso também, para que nós possamos tomar essa decisão, isso tem que ser embasado em alguma coisa. É só a idade? Não. A idade não é um fator limitante. Muitas vezes eu quero deixar claro que paciente idoso não é um paciente doente, tá? Muitas vezes a gente pega pacientes idosos que se comportam muito bem em cirurgias longas, em anestesias prolongadas, e você pega pacientes jovens que às vezes já tem alguma debilidade, que é muito mais complicado do que aquele paciente idoso que está lá na mesa cirúrgica. Então, assim, contanto que seja planejado. Foi planejado e tiver indícios ou situações que o risco seja muito maior, nós não vamos com esse paciente. Porque, lógico, o objetivo principal é a preservação da vida, né? Então, eu não posso submeter ele de qualquer forma, em qualquer condições, à cirurgia daquele paciente. Lógico que é um ente querido de alguém que está ali e que deposita toda uma confiança na gente. Então, tem que se levar isso muito a sério.
Olha, entrevistar o Dr. Márcio é receber uma verdadeira aula, por isso que a gente vai continuar no próximo bloco, porque eu ainda estou cheia de curiosidade aqui, a gente tem que aproveitar o tempo do doutor. Até já! Nós estamos de volta recebendo uma verdadeira aula do Dr. Márcio Vasconcelos e o assunto de hoje é cirurgia em animais idosos. Aí continuando, que são tantas curiosidades que eu nem sei se vai dar tempo, doutor. Mais uma pergunta, quando o animal tem mais de um procedimento a fazer, o senhor aconselha fazer isso no mesmo evento, com a mesma anestesia ou tem que ter todo esse cuidado com o tempo de anestesia? Já chegou algum paciente pedindo isso? Já, e vários chegam assim. Como eu disse, como no bloco anterior, os tutores, na verdade, como eles têm muito medo da anestesia, muitas vezes eles dizem assim, olha, doutor, eu vou para a cirurgia, você vai levar meu paciente, meu animalzinho para a cirurgia. O medo da anestesia é tão quanto a de cirurgia? Muito grande. E aí eles dizem, já que eu vai anestesiar e já que vai à cirurgia, vamos fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não é assim. É como eu disse na palavra, e a palavra-chave de tudo isso da nossa entrevista é planejamento. Então, muitas vezes, lógico, em algumas situações você tem como resolver o problema principal do paciente, mas um outro problema secundário que envolve cirurgia também. Mas é como eu disse, a preservação da vida é mais importante. Isso é um planejamento. Então, esse paciente, muitas vezes eu digo para o tutor, olha, tutor, é melhor nesses casos nós fazermos um procedimento agora, com um tempo curto de anestesia, com muita segurança. Esse paciente voltar num segundo momento, fazer uma nova anestesia, com outro planejamento e mais seguro. Por quê? Porque também não é interessante você manter muitas vezes esse paciente, principalmente são pacientes já velhinhos, idosos, muito tempo em plano anestésico. É como eu disse, tem que ter um objetivo muito claro essa cirurgia. Então, não é interessante você querer resolver tudo, fazer 2, 3, 4, 5, 6 cirurgias. Eu, particularmente, muitas vezes prefiro cirurgias curtas, com tempos anestésicos curtos, mas em momentos diferentes, do que você ter uma anestesia muito longa, um tempo cirúrgico muito longo, que a gente sabe que as complicações poderão vir muito mais fácil do que eu fazer fracionado. Tá? Então, a minha recomendação, se possível, é muitas vezes fracionar as cirurgias. Não fazer os verdadeiros combos cirúrgicos, isso não. Isso eu normalmente já não recomendo tanto. Doutor, eu sei, olha, um tutor quando ele vai fazer a cirurgia, já é um medo muito grande. Eu, com esse tempo de TV Pet Show, eu sei, se eu tiver um caso desse, eu saberei para onde levar, porque eu já conheço. Mas quem não conhece, como é que o senhor aconselha eu me atentar a qual local levar, o que é que o local deve ter, que indicações eu devo buscar? Porque é uma coisa muito séria, né, doutor? Sim. Eu acho que é o que eu digo para todos os tutores quando chegam no consultório. Você está levando um ente querido, alguém que é parte da sua família. Hoje esses animais vivem no nosso meio como verdadeiros filhos, né? Como parentes, na verdade. E quando vocês forem escolher o local onde você vai, lógico, entregar o seu animalzinho, o seu ente querido para uma equipe, você tem que ter cuidado primeiro no local. Se o local é um local limpo, agradável, que segue as recomendações de biossegurança, por exemplo, de segurança de um modo geral, se esse local apresenta uma boa equipe, e quando eu digo equipe, não existe o profissional, o mesmo que anestesia, o mesmo que faz cirurgia, o mesmo que cuida. Não, eu acho que equipe é equipe. Você tem que ter o anestesista, você tem que ter o cirurgião, você tem que ter a equipe de apoio. Isso é importante. Uma outra coisa também, e depois da cirurgia, onde meu animal fica, instalações, como é que é a monitoração desse paciente, tudo isso é importante, sabe? A escolha não é só da estrutura, é da equipe, é estrutura e equipe, as duas coisas juntas, aí sim, você pode entregar o seu animalzinho com muita segurança. E digo uma coisa sempre, você tem uma estrutura boa e tem uma equipe boa. Não façam cirurgias até que você tire a sua última dúvida.
Eu te fiz uma pergunta aqui antes do ar, se você tivesse uma gatinha de 17 anos, se você faria cirurgia, né? Então isso já dá um temor na gente. Então, vai levar seu animalzinho para cirurgia? Tire todas as dores. Converse com o anestesista, converse com o tem esse direito, né, doutor? Tem e deve. Eliminar tudo. Eu sempre digo, hoje mesmo eu estava atendendo e disse para uma cliente, olha, tire suas dúvidas. Só faça a cirurgia quando sua mente, quando seu coração disser, esse é o momento. Eu não tenho dúvida, eu sei o que pode e o que não pode acontecer e de que forma isso vai ser conduzido. Quando você tem tudo isso, fica muito mais fácil, as vibrações, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor e com certeza, não tenho dúvida, que vai ser um sucesso essa cirurgia. Eu achei interessante o senhor falar isso porque muitas pessoas chegam para mim e falam que às vezes levam o animal para fazer um procedimento e não conseguem obter informações. E essa questão de tirar a dúvida é direito do tutor, né, doutor? Sim, é um direito dele. Eu acho que a informação ela inicia-se no dia que você vem ao consultório. Depois você traz ali os exames. Você tem que passar para o tutor todo o planejamento do passo a passo que vai ser feito. Então, tirar todas as dúvidas é importante. E quando eu digo tirar tudo, é tudo. É quem vai fazer, quem vai anestesiar, quem é o cirurgião, é quanto... Eu estou dando exemplos. Quanto tempo, onde meu animal fica, como é que ele fica depois, que complicações eu posso ter, o que eu não posso ter, o que é que eu espero daquela cirurgia, como é que vai... Tenta... Algumas pessoas não gostam muito de... Quando a gente fala de algo muito técnico, mas... Tenta colher o máximo de informações, porque lá na frente essas informações serão bem importantes para você. Doutor, a gente gosta muito de falar com os veterinários essa questão da importância de sempre procurar um profissional, um médico veterinário. Nesse caso ainda mais, mas eu gostaria que o senhor falasse dessa questão da importância de não medicar por conta própria, de sempre no primeiro sinal já procurar um profissional, até pela questão da prevenção também. Né? Isso é muito importante, né? Então assim, não existe esse negócio da automedicação em casa, coisas desse tipo. Procure um profissional capacitado, lógico, procure um médico veterinário se o seu animal tem algum probleminha e assim, ele vai ser a pessoa mais adequada para te orientar. Muitas vezes pode não ser da área dele, mas ele te dá ali caminhos, alguma coisa que te guie melhor na conduta do paciente, te encaminha para colegas, às vezes em determinadas áreas especializadas, mas é isso. Tem algum problema? Não medique o paciente, procure ajuda de um profissional, procure um veterinário. Ele é a pessoa mais certa para ajudar você e ao seu pequeno animalzinho que está lá na sua casa. Pelo menos essa é a minha recomendação. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos. Eu espero voltar aqui, com certeza as pessoas vão perguntar mais e o doutor está aqui para explicar tudo dessa maneira, perfeita como ele explicou. Antes de terminar, doutor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. É interessante, assim, para aquelas pessoas que gostam de cirurgia, da oncologia, que é o ramo que eu atuo, a especialidade que eu atuo, segue lá no Instagram, Dr. Márcio, que é ali doutor, Dr. Márcio Vasconcelos, com 2 L's, tá? Também existe as redes sociais da Vet Clinic Oncologia, da Vet Clinic 24 Horas, que é o hospital que fica na Parangaba, e a clínica especializada de oncologia, que fica no Shopping Salinas, na Washington Soares. Sigam lá, tem muito conteúdo interessante, muita foto, muita coisa para vocês aprenderem, e é isso aí. Mais uma vez, obrigada, doutor. Gente, olha só quem está aqui comigo, doutora Miriam Marinho. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Gente, para quem acompanha a TV Pet Show desde o começo, já conhece a doutora Miriam. Para quem não acompanha, eu vou dizer. Ela é fundadora do Hospivan, que fica em Messejana, e da Odonto Pet Vet, que nós viemos conhecer aqui, consultório novo. Tá lindíssimo, doutora. Muito obrigada. E ela é uma queridíssima, tanto da nossa equipe, como para quem já conhece, porque ela é maravilhosa. E, doutora, é o seguinte... Para falar de odontologia aqui no Ceará, não tem como a gente vir aqui atrás da senhora, porque eu acho que é uma das pioneiras, se não é a pioneira. 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 Então, tem uma coisa que pediram para a gente falar e eu nem sabia dessa importância que tinha, que é a radiografia, que é importante fazer. Explica um pouco para a gente, doutora, por que é tão necessário fazer a radiografia nos dentes dos animais? A radiografia intraoral é importante para você fazer o plano cirúrgico.
Então, quando a gente vai fazer um procedimento odontológico, a gente tem que saber como é que está a raiz do dente. Então, a gente tem que... O médico veterinário, que é especializado em odontologia, ele opera olhando com o raio-x, a radiografia digital, e a tela fica do lado da gente. Então, a gente avalia como é que está o dente. Então, todo animal que vem aqui, a senhora tem que fazer? Tem que fazer. Odontologia veterinária sem radiografia não é odontologia, só é limpeza. E quando é necessário realmente entrar em tratamento, né? Depois que faz o diagnóstico pela radiografia, quando é necessário fazer procedimentos? A radiografia já é feita no procedimento. Então, é o seguinte, quando é que você precisa fazer um tratamento dentário no seu pet, no seu animalzinho? Primeiro, no primeiro ano de vida, no primeiro ano, 7 meses a 8 meses, eu já falei, tem que saber como é que estão os dentes. Se tem dente de leite, se os dentes de leite caíram ou não, porque é igual criança, igual a gente. Tem 2 dentições. E essa consulta você vai aprender a escovar, porque tem que escovar o dente. Quando é que começam os problemas? É naquele clássico bafo de onça que eu já falei. O animal abre a boca e a boca tá podre e um mau cheiro, então tá na hora, é um aviso que tem que fazer uma consulta de odontologia veterinária. Então, doutora, mesmo eu não vendo nenhum problema, eu tenho que trazer para essa primeira avaliação da senhora? Certo, não, é claro, não é para esperar que... É igual criança. Igual criança. É uma odontologia veterinária, uma coisa muito nova. Então, às vezes a pessoa pensa, em casa, tem gente que quebra o cálculo, tira o cálculo dentário, que é o tártaro, que é a tartarectomia. Fez uma tartarectomia, tem que avaliar a raiz do dente. Então, é necessário você saber como é que está a raiz do dente. E a gente que tem o aparelho, a gente descobre os problemas mais sérios. Doutora, e quais são os principais problemas dentários que a senhora trata aqui? O maior problema que existe é o dente crescido, que um cachorro não vai saber dizer o que é o dente crescido. O dente crescido é um abscesso periapical. É uma inflamação na raiz do dente. É quando o tártaro, o cálculo, entra e até destrói a gengiva e dá também a questão de quando o animal come um ossinho e tem umas microfraturas no esmalte do dente. Uma pancada de uma bola, um osso. Então, tem uma lesãozinha no esmalte, entra por cimento, aí a bactéria, ela infiltra. E toda bactéria é como na pele. Quando você tem um tumor, o tumor, o que é que acontece? Forma-se aquela secreção purulenta e aquela secreção purulenta, ela tem que sair. E onde é que sai? Na raiz do dente. É o dente crescido que a gente tem e o cachorro não tem como falar. A pessoa, quando está com algum problema no dente, ele faz a oclusão, fecha a boca e sente o dente doendo. Então, a gente diagnostica muito abscessos periapicais. Doutor, uma doença que não é tratada, com a continuação, ela pode causar a morte de um animal? Pode causar morte. A odontologia veterinária, ela nasceu de pesquisas. O que foi? Como foi que foi descoberto? O animal ia dormir e amanhecia morto, como o Matuto fala. Morria. Aí foram feitos. Acordou morto, né? Acordou morto. Ninguém acorda morto. Mas estava morto, morreu. Então, eram feitos necrópsia e diagnóstico abscesso periapical, abscesso na boca, infecção no coração, infecção no cérebro, infecção nos rins. Então, mata. Quem não cuidar da boca, mata. Eu vou dar um exemplo. Um jogador de futebol com uma lesão na panturrilha e um abscesso periapical, ele não fica bom. Porque ele tem o quê? Bactérias circulando no corpo dele, no sangue. Então, outra coisa, o animal idoso vai operar. O animal vai operar catarata, vai operar mama. Se tiver doença periodontal ativa, tem que tratar a boca primeiro. É interessante, vai fazer uma cirurgia,
que não é de urgência, faz um exame clínico da cavidade oral para olhar se não tem abscesso na boca. Porque na hora que faz a cirurgia, aquela bactéria ela vai para o foco cirúrgico e o animal tem complicações pós-cirúrgicas. Doutora, em nome da nossa equipe, mais uma vez, muito obrigada. E agora sim, eu acho que é um assunto tão extenso e que pouca gente conhece, que eu acho que a gente tem que vir aqui mais vezes, viu, para falar mais. Eu é que agradeço, eu me sinto honrada e parabéns, que eu adoro o programa de vocês. Então cuide dos velhinhos, dos seus cachorrinhos idosos. Tá velho, não pode tratar a boca porque pode morrer? Não, morre se não tratar. E muito obrigada. E para encerrar, doutora, eu quero que a senhora fale da importância de sempre procurar um médico veterinário e não sair medicando o seu animal sem saber. Isso na saúde humana já existe. Se você for num salão de cabeleireiro, você sai altamente medicada. Todo mundo quer passar uma medicação. E no cão, e nem se fala. Gente, existe a faculdade de medicina veterinária e cada animal tem um peso, cada animal tem a sua fisiologia. Um Voltaren que você dá para uma pessoa, você mata um animal. Então não faça automedicação. O bem maior que você tem é o seu animal. Se você ama, você cuida. E não existe nada caro. Caro, sabe o que é? É um caixão e um enterro, que não tem mais jeito. Agora com vocês o nosso lindão, Repórter Fuinha. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina maltês, cuja origem vem do Egito Antigo. Seu nome vem da palavra malat, que significa refúgio ou porto. Nham, nham. O maltês é pequeno, doce e brincalhão, mas difícil de ser treinado. Necessita de poucos exercícios. Presta atenção, não são ideais para famílias com crianças. Sua pelagem é longa, densa e lustrosa, cobrindo todo o corpo. Pode ser branca ou marfim. Chegam à altura de 25 centímetros, podem pesar de 3 a 4 quilos e viver de 15 a 18 anos. São inteligentes e latem muito. E lembre, animais pintam um mundo melhor. E aí, gente, gostaram do programa? Não avisei a vocês que hoje estava incrível. É uma pena que está acabando, mas não sai daí que dá tempo ainda de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia aqui para o nosso WhatsApp. Perdeu TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, tem tudo para você lá. Ou então posiciona sua câmera no nosso QR Code que vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima!